Olá, tá um ruído aqui hoje, né? Tô percebendo um barulhinho no fundo. O bom é que eu consigo melhorar bastante no programa de edição filtrando as frequências associadas a esse ruído. Quer ver só? Melhorou um bocado e é algo parecido, não é igual, tem a ver com a redução de ruído em certos fones de ouvido. É parecido, mas tem uma diferença fundamental, porque aqui eu filtrei um ruído que foi gravado junto com a minha voz. No fone de ouvido você está ouvindo uma música e vem um ruído de fora. Então não dá para filtrar o que está de fora junto com a música. O que eles fazem é, no fone, emitir outro ruído, emitir um som que anula o som que vem de fora. Mas é possível isso? É possível anular um som com outro som? No dia a dia a gente não percebe isso, não é? No dia a dia você tem uma pessoa falando e você coloca outra pessoa falando, o som fica mais forte. Não é assim que acontece? 1, 2, 3, 4, 5. Mas em determinadas condições, um som pode anular outro som. É o que eu vou mostrar nesse vídeo. Bom, antes de começar, um recado para todo mundo, já que eu vou falar de som, né? O som é uma onda longitudinal. O que quer dizer isso? Uma onda longitudinal é quando uma onda tem uma perturbação, a vibração é na mesma direção da propagação. Só que é muito difícil visualizar uma onda longitudinal. Então, para simplificar, eu vou representar com ondas transversais. Eu sei que para som é longitudinal, mas fica mais fácil para vocês entenderem o que eu vou falar se o desenho for com transversal. Combinado então? Então lembrando, o que a gente vai ver nesse vídeo é como que um som pode anular outro som. Anular é o que a gente chama de interferência destrutiva. Pode acontecer também de não anular, pode acontecer de ter uma interferência que deixa mais forte. Nesse caso é o que a gente chama de construtiva. Portanto, tem que ter dois sons para se fortalecerem ou se anularem. Dois. Então tem sempre duas fontes sonoras. Para começar e exemplificar, eu vou pegar aqui duas cristas, tá vendo? E para um pouquinho. Ali onde elas se cruzam, crista com crista, como fica mais forte da interferência construtiva. Percebeu? Agora, e se não for crista com crista? E se eu puxar desse lado e bater do outro? Assim, ó. Para, crista com vale, de um lado é para cima, do outro lado é para baixo. Onde cruza não vai nem para cima nem para baixo. Anula. Quando anula é o que a gente chama de interferência destrutiva. Então quando soma crista com vale é destrutiva. Aí você deve estar perguntando, o que acontece se juntar vale com vale? Assim, ó. E para. Ali, para baixo com para baixo. Vale com vale é construtiva também. É construtiva para o outro lado, mas está somando para o outro lado, é construtiva. Então a destrutiva é sempre que tem uma crista com um vale apenas. E a construtiva é crista com crista, vale com vale. Agora vamos juntar tudo isso e tentar entender como que a gente pode anular um som finalmente. Para simplificar, eu vou colocar duas caixas, uma do lado da outra, e as duas à mesma distância de um microfone. Tudo bem? Aí liga o som entre elas e a gente percebe que se os sons estiverem saindo em fase, isto é, quando um está para cima, o outro está para cima, os sons chegam, se percorrerem a mesma distância, em fase no microfone. Isso gerará uma interferência construtiva. Esse é o efeito total. Então, caixas em fase, mesma distância, interferência construtiva. Agora, se eu tiver caixas em fase com uma diferença de caminho percorrido de meio comprimento de onda, percebeu? Apesar do som sair com crista, vale com vale,
isto é, sair em fase, quando chega ali, chega com uma defasagem, porque um percorreu meio comprimento de onda a menos que o outro. Isto quer dizer que caixas em fase, diferença do caminho percorrido de meio comprimento de onda, dá interferência destrutiva. Eu vou simular isso para vocês verem. Coloca as duas juntas e puxa uma das caixas meio comprimento de onda. Olha o que acontece. Perceberam? Quando uma caixa percorre meio comprimento de onda, o som fica mais fraco, porque no microfone ocorre uma interferência destrutiva. Agora vamos continuar a nossa experiência. Fazer uma caixa percorrer um comprimento de onda. Então, o som que sai de uma caixa percorrerá um comprimento de onda a mais que o som que sai da outra caixa. Como vocês estão vendo, a interferência será construtiva a partir daí. Continuando, um comprimento de onda e meio de diferença. Destrutiva. 2 comprimentos de onda. Construtiva. 2 comprimentos de onda e meio. Destrutiva. Perceberam qual é a regra? Quando a diferença entre os caminhos percorridos pelas duas ondas for 0, 1, 2, 3 comprimentos de onda, a interferência será construtiva. Quando a diferença entre os caminhos percorridos pelas duas ondas for meio comprimento de onda, 1 comprimento de onda e meio, 2 comprimentos de onda e meio, qualquer número inteiro mais meio comprimento de onda, a interferência será destrutiva. Para encerrar, 2 observações. A primeira, algumas pessoas devem ter perguntado, e se as caixas estiverem em oposição de fase? Isto é, o som já sai trocado ali. Já sai quando um está para cima, o outro está para baixo. Bom, nesse caso, as regras ficam invertidas. Você pode fazer como um exercício mental, um desenho e perceber que, de fato, se na saída já estiver trocado, então as regras são todas trocadas. Combinado? E é isto que acontece com um fone de ouvido com redução de ruído. Ele emite um som em oposição de fase com o ruído que por ali passa. Nessa pequena distância que tem entre o fone e o ouvido, o som emitido, se estiver em oposição de fase com o som que por ali passa, quando chegar no ouvido, dará interferência destrutiva.